E aí, galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Aqui a gente está trazendo mais um Edificando Conhecimento. E esse aqui vai ser especial porque ele vai ensinar você a ser um Oscar Niemeyer. Brincadeira. Ele vai trazer apenas alguns conceitos de arquitetura. E essa apresentação ela foi baseada nos materiais da professora Rochelle Amorim, aqui do DCIV. Então, bora rochar! Nesse Edificando Conhecimento sobre os conceitos de arquitetura, abordaremos os seguintes assuntos: dimensões usuais de portas, janelas e ambientes internos das edificações, determinação dos tipos de telhado e definição de suas águas em projetos. Além disso, vamos falar também de regras de acessibilidade de rampas, escadas, passagens e ambientes. Nessa seção, vou comentar sobre algumas dimensões usuais utilizadas para os projetos arquitetônicos e plantas baixas, abordando dimensões de portas, janelas, áreas de circulação e área mínima total de alguns ambientes. E nesse edificando em especial, sobre salas, cozinhas, dormitórios e banheiros, os principais e mais básicos cômodos de uma casa. Antes de começar, gostaria de fazer algumas considerações iniciais. Para o caso de dimensões de portas, janelas e ambientes e edificações, vale frisar que não existem normas que estabeleçam a quantidade e o tamanho de portas e janelas, bem como de ambientes, excetuando no caso de locais que devem se adequar às normas de acessibilidade. Em todos os casos, vale muito o bom senso do projetista e do engenheiro responsável pela obra, em desenvolver espaços que sejam transitáveis, confortáveis, ventilados e que correspondam à luminosidade necessária para atender às atividades do local e o bem-estar de todos os presentes neles. Nesses próximos slides, irei apresentar recomendações de dimensões para portas, janelas e áreas de ambientes, mas tenha sempre em mente que cada edificação e cada ambiente é diferente. Portanto, essas medidas não são obrigatórias. Alguns pontos que valem ser ditos de recomendação são em relação ao pé direito mínimo da edificação e a quantidade de portas e janelas. Recomenda-se um pé direito mínimo de 2,4 metros, o que é confortável para a grande maioria das pessoas, permitindo uma boa ventilação e o mínimo de sensação de espaço. No mínimo uma porta e uma janela por ambiente transitável, até porque sem as portas não temos como entrar no ambiente. E as janelas são fonte de luz natural e ventilação, o que é importante para qualquer ambiente. Agora a gente vai falar um pouco das salas. Como é um espaço de convivência, é recomendável priorizar mobilidade, iluminação e ventilação. Como costuma ser o ambiente de entrada no imóvel, é recomendável que seja larga. Então, com pelo menos 80 centímetros de vão livre, que é para dar para passar um sofá, geladeira, colocar todos os móveis. A largura de 2 metros é muito usada por uma janela da sala, exceto em casos que a sala é muito pequena. Então a largura da janela tem que ser compatível. Não dá para colocar a janela na parede inteira. Então 1,2 metros é uma medida muito comum também. E mais indicada para salas de ambientes menores. Entretanto, há alguns casos que as pessoas optam em colocar janelas verticais. Isso está bem na moda atualmente. Para esses casos, não é possível determinar a largura ideal, uma vez que eles fogem um pouco do padrão e a maioria dos casos são usadas janelas de vidro feitos sob encomenda. O peitoril das janelas costuma ser de 1 metro e a circulação seria uma medida para simular uma pessoa caminhando pelo ambiente. E para que a gente não fique andando como um siri de lado, a gente deve sempre procurar deixar essa dimensão livre nos locais de circulação do ambiente. E uma área mínima para esse cômodo de sala seria 8 metros quadrados. Cozinha. Por causa dos eletrodomésticos, as aberturas nesse ambiente costumam medir pelo menos 80 centímetros também de vão livre. Se preferir, adote um modelo de correr para facilitar o trânsito. Na cozinha, é possível colocar janelas menores, mas ainda assim a largura de 2 metros é uma boa por proporcionar um espaço melhor de ventilação, o que é muito importante na cozinha, pois é uma área molhada e geralmente sofre com a presença de gordura
E aspectos muito importantes na escolha do tipo de janela desse ambiente, normalmente pode favorecer muito a estadia de quem fica nesse ambiente muito tempo. Normalmente as janelas que servem na sala também servem na cozinha, o que é diferente de janela de quarto, que precisam, ou pelo menos deveriam ser, fechadas. Sala e cozinha pode e devem ser inteiras de vidro. As janelas, né, da sala e da cozinha podem ser inteiras de vidro para facilitar, permitir a entrada do máximo de luz possível, que isso é muito bom para o ambiente. E geralmente as janelas são instaladas logo acima da pia, a uma altura de 1,20 m mais ou menos. Devemos estabelecer um corredor de 1 metro de largura sem barreiras. Então essa seria a circulação da cozinha. A distância supera a de outros cômodos para garantir a mobilidade de pelo menos 2 pessoas. Pois, por exemplo, enquanto uma usa a bancada, ou a pia, ou o fogão, a outra transita com segurança, já que muitas vezes é necessário, sei lá, carregar louças e pratos quentes, por exemplo. Deve possuir uma área de pelo menos 4 metros quadrados para a instalação dos utensílios eletrodomésticos, balcão e pia de lavagem. Quanto aos dormitórios, o que a gente deve prezar aqui é o conforto térmico e luminoso. Então, as portas já podem ser de até 70 centímetros, de pelo menos 70 centímetros de vão. A área das janelas, em torno de 1/6 da relação da área do piso do quarto. O peitoril da janela é instalado mais ou menos 1 metro de altura. A circulação pode ser só de 60 centímetros, porque geralmente é uma pessoa só que transita, então não precisa daquele de 1 metro da cozinha. Com área mínima de 8 metros quadrados e pelo menos aí 2,5 metros de dimensão para conseguir instalar a cama, o guarda-roupa, os móveis comuns que tem em um dormitório. E a janela, é interessante que ela seja fechada, ou que uma das partes dela consiga fechar, para que o usuário possa impedir a entrada de luz pela manhã, por exemplo. Então a pessoa não quer que o sol 6 horas da manhã incida diretamente no rosto dela. Então ela tem que conseguir fechar essa janela. Então é importante pensar na janela do dormitório com a possibilidade dela impedir a entrada de luminosidade em alguns períodos. Para os banheiros, como é uma área molhada, ela precisa de boa ventilação. Então, as portas podem ser no mínimo de 60 centímetros de vão livre, mas isso já está ficando não usual mais. Já não é mais nem tão comum usar 60 centímetros, então aconselho colocar 70. As janelas em torno de 1/8 da área do ambiente. Janela alta, porque é um cômodo íntimo, vamos dizer assim. Então as janelas têm que ser altas para que as pessoas não se vejam. Então o peitoril costuma ser de mais ou menos 1,80 m. E a circulação, como geralmente os banheiros são ambientes pequenos, ela não tem uma circulação mínima. Você só tem que deixar o mínimo para a pessoa conseguir passar pelo banheiro. Então não vamos colocar as coisas tudo um em cima da outra. E uma coisa que deve ser sempre lembrada no banheiro é a concentração hidráulica. Então, tentar instalar o chuveiro, o banheiro, a ducha e a pia, tudo na mesma parede, para diminuir o tamanho da instalação hidráulica. Essa é uma dica muito que deve ser sempre levada em consideração, tanto para o banheiro quanto para a cozinha. Tentar instalar todos os pontos de água na mesma parede. E a área mínima do banheiro seria 1,5 m, com a dimensão de pelo menos 80 centímetros. E lembrando que o box do banheiro ele também tem que ter no mínimo 80 centímetros de largura. Agora, mudando de assunto, nessa sessão eu vou abordar o tema de telhado.
a denominação de suas linhas e componentes externos, os tipos de telhado em relação ao número de faces ou de águas, como determinar e traçar essas faces e águas, e por fim, como determinar a altura final da cumieira. Aqui a gente tem as principais linhas do telhado, e vamos começar aqui pela água. Então, a água é o plano onde a água vai escoar superficialmente do telhado. Então, seria a parte do telhado onde a água vai escoar principalmente. A cumieira, ela é o encontro de águas e ela sempre vai determinar o ponto mais alto do telhado. Então, sempre a cumieira vai ser a linha que vai determinar os pontos mais altos do telhado. O espigão é essa aresta aqui do telhado que separa a água. Então, quando a água cai no espigão, ele sempre vai dividir ela para uma água e para outra. Já o rincão ou água furtada, ele faz o contrário. Ele junta a água que vem de uma água. Nossa, é muita água, né, falando. Mas, por exemplo, a chuva que cai em uma água em outra, elas se juntam para cá, pro rincão. O beiral é a linha que determina o final do telhado, então o limite externo máximo do telhado. E o oitão é essa face vertical do telhado, que é chamada também de testa do telhado. Então esse aqui é o oitão, é esse plano vertical aqui do telhado. Os telhados de uma água, eles têm só uma queda, e eles são utilizados geralmente para cobrir uma pequena área edificada. Então a gente tem aqui algumas vistas, e aí sempre a água ela tem que vir acompanhada dessa setinha que indica o plano de caimento da superfície da água. Então, se a setinha está para a esquerda, quer dizer que a água vai cair para a esquerda. Então ela cai aqui e vai para a esquerda. Aqui é uma vista traseira. Não é que a casa tem um capacete, igual do Bob Esponja. Aqui, ó, é porque o telhado ele sempre vai passar dos limites da residência. Então, quando tu olha por trás, essa parte aqui do telhado que sobrou em vista, ela vai aparecer assim. E aqui a gente tem uma vista frontal, onde a gente consegue ver o telhado mais de baixo, já que ele também passa os limites da edificação para frente. Os telhados de duas águas são apresentados aqui nessas imagens. Seguindo a mesma regra, duas superfícies planas com declividades iguais ou não podem ser observadas nas imagens laterais, e elas podem ser unidas por uma linha central denominada cumieira, ou elas podem ser distanciadas por uma elevação, como nessa imagem à esquerda. Além disso, podem possuir ângulos negativos para dentro, né? E aí ela vai possuir uma calha unindo as águas, e não mais uma cumieira. Como eu disse, a cumieira é para determinar os pontos mais altos do telhado. O fechamento da frente e do fundo representa os oitões. Então, aqui ó, seria a testa aqui do telhado. Quando a gente passa uma linha horizontal do início do encontro do telhado com a casa para o outro, tudo que está aqui acima é o oitão. Nos telhados de três águas, podemos observar as três faces do telhado unidas por duas linhas de espigões e uma cumieira, nesse caso. Então, aqui ó, essas duas linhas oblíquas aqui, elas são os espigões, e essa linha horizontal seria a cumieira, que ela é a junção de duas águas e determina o ponto mais alto do telhado. De quatro águas são coberturas de edifícios quadriláteros de formas regulares ou irregulares. Nesse caso, temos as quatro fases unidas por uma cumieira central e quatro espigões radiais. Quando a gente projeta uma cobertura, a gente tem que pensar em algumas regras práticas para ajudar a gente a fazer ela da melhor forma possível. Então, os rincões, que são as águas furtadas, elas são as bissetrizes do ângulo formado entre as paredes que formam cantos internos. Então, sempre que você tiver um canto interno dentro da casa,
você pode passar a bissetriz nesse ângulo, formado por esse encontro de paredes, e isso vai gerar a projeção horizontal de um rincão. Já os espigões é o mesmo raciocínio, só que é feito pelos cantos externos. Então, quando tem um encontro de duas paredes em um canto que está no limite exterior da residência, a bissetriz dele vai trazer a projeção horizontal de um espigão. E as cumieiras, geralmente, elas sempre são horizontais e geralmente ficam no centro. Então aqui, ó, imagina aqui que no beiral do telhado tem paredes. Esse cantinho aqui, ó, seria um canto externo, porque é um canto que está, vamos dizer, com a ponta pro lado de fora da casa. Então, a bissetriz dele vai dar origem a um espigão. Já esse canto aqui, ó, que está com a ponta virada para dentro da casa, a bissetriz dele vai dar origem a um rincão. E assim sucessivamente todos os cantos da residência. Para determinar as águas de um telhado, primeiramente é necessário determinar qual será a sua área principal. Para isso, a gente utiliza o método da inscrição dos retângulos, que consiste basicamente em determinar o retângulo inscritível na poligonal de contorno dada, que possua o lado menor, o maior possível, em relação aos lados menores dos outros retângulos inscritíveis. Eu sei que parece nada a ver, parece as coisas que o Tint fala, mas com a imagem vai ficar mais fácil de entender. Vamos utilizar esse exemplo de superfície de telhado como a demonstração do método da inscrição dos retângulos. Assim, precisamos primeiramente determinar todos os retângulos inscritíveis dessa superfície, para definir o retângulo que possui o seu menor lado maior do que os lados menores dos outros retângulos. Veja, o menor lado do retângulo vermelho é maior que os lados menores dos outros dois retângulos inscritíveis dessa superfície. Depois, a gente precisa traçar as bissetrizes dos ângulos externos. Então, traçou as 4 bissetrizes dos ângulos externos. Depois a gente tem que traçar a cumieira e os espigões da área principal da superfície. Então, ó, cumieira e aí os espigões já estão prontos. Traçar a bissetriz dos demais ângulos internos da superfície. Traçar as demais cumieiras, espigões e rincões. E pronto, está pronto o telhadinho. A cumieira. A maioria dos projetos arquitetônicos já possui a inclinação do telhado definida por causa do tipo de telha. Então, com isso, basta a gente fazer uma regra de trigonometria muito simples, que é multiplicar a distância até chegar na cumieira, que geralmente é a metade da largura do telhado, pela inclinação. E aí a gente consegue já a altura, onde o H representa a altura, D é metade da largura do telhado e I a inclinação. Mas quando o arquiteto não define o material que vai ser utilizado, qual a telha que vai ser utilizada para você conseguir a inclinação, a gente tem que procurar isso em outro lugar. Então, um dos locais mais prováveis para a gente encontrar isso seria nos catálogos dos fornecedores de telhas. Então, os catálogos de fornecedores de telhas já informam esse valor de inclinação direto para a gente. Ou a gente pode utilizar um ábaco como esse para ajudar a determinar qual seria a altura da cumieira. Então, o que ele está chamando aí de pé direito do telhado seria a altura da cumieira em relação ao início do plano horizontal do telhado. Então, por exemplo, se metade do telhado tem 6 metros, a altura da cumieira seria em torno de 2,16 metros. E assim por diante. Lembrando que isso aqui seria meio que uma última opção de como obter o valor da altura da cumieira. Eu vou falar agora sobre a última seção desse Edificando Conhecimento, que trata de acessibilidade em edificações, abordando os parâmetros antropomórficos, que trata de todas as dimensões relacionadas ao acesso de pessoas às edificações, aspectos dos pisos,
e normas de dimensionamento de rampas, corrimãos e componentes sanitários. Todas as informações passadas nessa seção têm como fonte a NBR 9050 de 2004, de acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Inicialmente, para as definições de regras de acessibilidade, devemos estabelecer as dimensões para as áreas de circulação e deslocamento dos espaços analisados. Para a determinação dessas dimensões, a gente considerou as medidas de deslocamento de uma pessoa em pé e também de pessoas ocupando uma cadeira de rodas. Aqui a gente tem 3 situações e, primeiro, quando a passagem vai ser exclusivamente de uma pessoa apenas, a norma garante que esse corredor tem que ter pelo menos 90 centímetros de largura. Se a passagem vai ser usual, uma pessoa indo e outra vindo, então um pedestre andando e uma pessoa em cadeira de rodas, tem que ser no mínimo de 1,20 m, mas a largura recomendável aí seria 1,5 m de largura. E se vai ser 2 pessoas em cadeira de rodas simultaneamente passando uma em cada direção, então deixa aí no mínimo 1,5 m, mas a medida ideal seria 1,80 m. As medidas necessárias para as manobras de cadeira de rodas sem deslocamento, como mostram essas figuras, são divididas em 3, que seria para a rotação de 90, 180 e 360 graus. Para a rotação de 90, uma dimensão aí de pelo menos 1,20 m por 1,20 m. Para a rotação de 180, 1,5 m por 1,20 m. E para a rotação de 360, um círculo com um diâmetro de 1,5 m. Aqui agora a gente vai tratar um pouco sobre as áreas, as dimensões, para conseguir fazer a manobra com a cadeira de roda em movimento. Então, o primeiro caso seria o deslocamento a 90 graus. A gente tem que deixar aqui pelo menos 1,60 m do início da cadeira de roda até o final do primeiro corredor e pelo menos 2 metros até o início do segundo corredor até o final dele, e com a largura de pelo menos 90 centímetros. O deslocamento aqui em 180 graus seria a dimensão de pelo menos 1,90 m por 1,5 m. Deslocamento consecutivo de 90 graus, com percurso intermediário, que seria esse segundo corredor aqui. E aí tem 2 casos. Quando esse corredorzinho aqui ele tem mais do que 1,20 m, então as dimensões podem ser menores, pode ser a largura apenas de 90 centímetros. E quando essa largura aqui está entre 60 e 1,20 m, a largura do primeiro e do terceiro corredor tem que ser de pelo menos 1,5 m. Antes da gente iniciar propriamente a parte de piso, preciso comentar que os pisos eles devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante, sob qualquer condição. Para que não provoque trepidação em dispositivo com rodas, que seria, por exemplo, cadeira de roda ou um carrinho de bebê. E a gente admite uma inclinação transversal da superfície de até 2% para pisos internos e 3% para pisos externos. E a inclinação longitudinal máxima de 5%. Acima de 5%, a gente já considera isso como uma rampa e não mais como um piso. Então, vamos ver agora sobre rampas. E a equação da rampa a inclinação é igual à altura vezes 100 sobre o comprimento da projeção horizontal. E agora a gente vai ver uma imagem para a gente tentar entender um pouco mais o que é cada uma dessas coisas. Olhando nessa imagem, a gente pode entender melhor o que representa I, que é a inclinação em porcentagem da rampa, H, que é a altura do desnível, e C, que é o comprimento da projeção horizontal de cada um dos caminhos da rampa. As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos nessa tabela. Para a inclinação entre 6,25% e 8,33%, devem ser previstas áreas de descanso nos patamares a cada 50 metros de percurso. Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m, sendo recomendável 1,5 m.
Os patamares situados em mudança de direção devem ter dimensões igual à largura da rampa. Então, por exemplo, vamos dimensionar uma rampa para um desnível de 2,80 m. A gente precisa verificar naquela tabela qual é a inclinação máxima e o número de lances da rampa, aplicar a fórmula para o dimensionamento do comprimento e considerar a adição de patamares e as suas larguras. Portanto, primeiro a gente vai verificar lá na tabela qual vai ser a inclinação máxima e o número de lances da rampa. A tabela define 1,5 m como desnível máximo para uma rampa de 5% de inclinação. Então, 2,80 m por 1,5 m é 2 lances de escada. Assim a gente vai ter 2 lances de... rampa, desculpa. 2 lances de rampa com desnível de 1,40 m. Aplicar a fórmula para dimensionar o comprimento. A altura é 1,40 m e a inclinação é 5%. Então, o comprimento é, aí fazendo aqui a multiplicaçãozinha simples, o comprimento vai ser 28 metros. Considerar a adição de patamares e as suas larguras. Considerando a largura de 1,5 m para os patamares, que vai ficar nas laterais, e mais um patamar intermediário por lance, o comprimento total da rampa vai ser... Aí a gente soma o comprimento que a gente calculou anteriormente com 1,5 m para cada lado, que vai ser um patamar para cada lado, e 1,5 m no meio, que seria o patamar que vai ficar no meio da rampa. Só que ele só adiciona uma vez, porque como a rampa vai e volta, então os patamares eles vão adicionar só 1,5 m no comprimento total da rampa. Então aqui ó, a gente tem os 28 metros, que seria cada um dos lances, 1,5 m aqui de patamar e 1,5 m dos patamares laterais. E aí o outro lance da... aqui já está representando os dois lances. Então a rampa começaria aqui, subiria aqui um lance, patamar, um lance, o patamar de mudança de direção, lance, patamar, lance e o patamar de chegada. Os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das escadas fixas e das rampas. Os corrimãos devem ter largura entre 3 e 4,5 cm e sem arestas vivas. Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4 cm entre a parede e o corrimão, para a pessoa conseguir colocar a mão. Deve permitir boa empunhadura e deslizamento, sendo preferencialmente de seção circular. Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do início e 30 cm após o término da rampa ou escada, sem interferir com a área de circulação ou prejudicar a vazão. Para degraus isolados e escadas, a altura do corrimão deve ser de pelo menos 92 cm do piso, e para rampas para a escada seria meio que opcional. Os corrimãos laterais devem ser instalados a duas alturas, 92 cm e 70 cm do piso. Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior a 2,40 m, é necessária a instalação de corrimão intermediário, seria aquele no centro da escada. Os corrimãos intermediários somente podem ser interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo um espaçamento mínimo de 80 cm entre o término de um segmento e o início do seguinte. Os corredores eles têm que ser dimensionados de acordo com o fluxo de pessoas, assegurando uma faixa livre de barreiras ou obstáculos. As larguras mínimas para os corredores em edificações e equipamentos urbanos são 90 cm para corredores de uso comum com extensão de até 4 metros, 1,20 m para os corredores de uso comum com extensão de até 10 metros, 1,5 m para corredores com extensão superior a 10 metros, 1,5 m para corredores de uso público e maior do que 1,5 m para grandes fluxos de pessoas. As portas, inclusive as de elevadores, têm que ter um vão livre mínimo de 80 cm e a altura mínima de 2,10 m. Em porta de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão livre de 80 cm, além de condições de serem abertas com um único movimento. E as suas maçanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura de 90 a 1,10 m.
Quando localizadas em rotas acessíveis, recomenda-se que as portas tenham na sua parte inferior, inclusive no batente, revestimento resistente ao impacto provocado por bengala, muleta e cadeira de roda, até uma altura de mais ou menos uns 40 centímetros, a partir do piso, né? E as portas de sanitários devem ser acessíveis em locais de hospedagem e de saúde, e elas devem ter um puxador horizontal, conforme essa figura aqui, ó. Então, esse puxador aqui do lado da fechadura da porta, e ele tem que estar localizado a uma distância de 10 centímetros da face onde se encontra a dobradiça, então pelo menos 10 centímetros aqui do início da porta, e com comprimento igual a metade da largura da porta. Então, se a gente está falando de uma porta aqui de 80 centímetros, vamos usar aqui um puxador de 40 centímetros. A posição das barras de apoio deve estar junto à bacia sanitária, na lateral e no fundo. E devem ser colocadas barras horizontais para o apoio e transferência, com comprimento de 75 a 80 centímetros de altura do piso acabado, sempre medido pelo eixo de fixação. A distância entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de pelo menos 40 centímetros. Na verdade, tem que ser de 40 centímetros. Estando essa posicionada a uma distância mínima de meio metro da borda frontal da bacia. A barra da parede do fundo deve estar a uma distância máxima de 11 centímetros da sua face externa à parede, e estender-se no mínimo 30 centímetros além do eixo da bacia, em direção à parede lateral. O acionamento da descarga deve estar à altura de 1 metro do seu eixo ao piso acabado e deve ser preferencialmente do tipo alavanca ou com mecanismos automáticos. Os boxes para as bacias sanitárias devem garantir a área para transferência diagonal, lateral e perpendicular, bem como a área de manobra para a rotação de 180 graus. As dimensões mínimas dos boxes devem ser de 90 cm por 95 cm. Os boxes devem ser providos de banco articulado ou removível, com cantos arredondados, e superfície antiderrapante impermeável. Tem uma profundidade mínima de 45 cm e altura de 46 cm do piso acabado, e um comprimento mínimo de 70 cm. Recomenda-se banco do tipo articulado para cima. O banco e os dispositivos de fixação devem suportar um esforço de 1,5 kN. Os boxes para chuveiro devem ser providos de barras de apoio verticais, horizontais ou em L. Na parede de fixação do banco deve ser instalada uma barra vertical com a altura de 75 cm do piso acabado e o comprimento mínimo de 70 cm. A uma distância de 85 cm da parede lateral ao banco. Os lavatórios devem ser suspensos, sendo que sua borda superior deve estar à altura de 78 a 80 cm do piso acabado, e respeitando a altura livre mínima de 73 cm na sua parte inferior frontal. O sifão e a tubulação devem estar situados a no mínimo 25 cm da face externa frontal, e ter dispositivo de proteção do tipo coluna suspensa ou similar. Não é permitida a utilização de colunas até o piso ou gabinetes. Sobre o lavatório, não deve haver elementos com superfícies cortantes ou abrasivas. As torneiras de lavatórios devem ser acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente. Quando forem utilizados misturadores, esse deve ser preferencialmente de monocomando. Então, um comando e já aciona tanto a água fria quanto a água quente. O comando da torneira deve estar no máximo 50 cm da face externa frontal do lavatório. A altura de instalação dos espelhos deve atender às seguintes condições. Quando o espelho for instalado em posição vertical, a altura da borda inferior deve ser de no máximo 90 cm e a borda superior de no mínimo 1,80 m do piso acabado. Quando o espelho for inclinado em 10 graus em relação ao plano vertical, a altura da borda inferior deve ser de no máximo 1,10 m
e a borda superior de no mínimo 1,80 m do piso acabado. Galera! Acabou nosso Edificando Conhecimento de Arquitetura e eu espero imensamente que ele tenha ajudado você a sanar algumas dúvidas aí dessas regrinhas de arquitetura que a gente sempre empaca um pouquinho quando vai fazer. Meu nome é Jonathan Henrique, sou gerente de projetos da Edificar e aguardo vocês na próxima. Até mais!